Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Então, é com muita alegria, né, que nós estamos realizando mais uma live hoje do Emissários de Jesus, tá bom? E nós pedimos o amparo de Deus e de Jesus em mais esse trabalho que nos enriquece cada vez mais, né, diante desse momento de pandemia que nós estamos tão fragilizados, né, com essa situação. Assistir a uma live é muito. Estou esperando aqui para compartilhar com meu amigo Estênio. Estou aguardando. Ele está entrando aí. Hoje eu estou substituindo meu marido, né, Elias. Fico um pouquinho nervosa, mas é normal. Mas eu sei que vai dar tudo certo, né? Deus, Jesus, a espiritualidade amiga sempre está do nosso lado. E José de Anchieta, que é o mentor da nossa casa de oração e trabalho. Vamos aguardando aí o nosso irmão. Ainda não estou conseguindo. Vou tentar de novo. Pronto, acho que agora vai. Estou aguardando o Stênio Oi. aceitar. Pronto. Finalmente, né, Stênio? Agora deu. Uhum. Que bom. É com muita alegria, meu irmão, que nós estamos recebendo você nesse mês tão festivo, né, da nossa casa, 40 anos, do Emissário de Jesus. Então, agradecemos você ter aceitado participar, tá bom? É uma Então, felicidade muito grande estar com vocês. que bom, graças a Deus. Uhum. Então, por causa do tempo, né, que senão a gente deixa pouco tempo para você. Eu vou iniciar com a prece, tá? Agradecendo a todos que estão presentes, claro, a todas as casas, a todos os amigos que estão presentes, tá bom? Eu vou iniciar com a prece e depois a palavra ao nosso irmão. E o tema de hoje, ele é do Abrigo Espírita, lá de Jesus, tá certo? É de onde, Estênio, o Abrigo Espírita? Fica na torre, ali junto do Atacado dos Presentes. Tá. Pronto. Ele é lá Uhum. do Abrigo Espírita Lar de Jesus. E o tema do nosso irmão vai ser Jesus, o governador planetário. Então, o tema já é excelente, né? Então, vamos nos concentrar e rogar a Deus, a Jesus, que nos ampare, nos ajude, que a espiritualidade amiga possa intuir o nosso irmão para falar as palavras necessárias que possa tocar o coração de cada um de nós. Que assim seja. Passo a palavra para o nosso irmão. Bom, pessoal, é com imensa felicidade que estamos aqui para falar de um tema tão importante, não é? Muito importante e, ao mesmo tempo, difícil, em virtude de que, por mais que nós falemos, não é, sobre a vida, sobre a governança desse ser de luz, né? O maior ser que habitou o nosso planeta, sempre vai faltar algo. Então, em uma hora seria praticamente impossível, acho que 1 hora e 50 minutos, praticamente impossível passar toda a amplitude da importância desse ser de luz, né? O maior ser que habitou o nosso planeta. Então, nós sentimos a necessidade, primeiro, de dar uma amplitude a esse termo governador planetário. Na realidade, nós não vamos nos referir a governador como alguém que está no executivo tratando de pôr em prática leis, não é? Que são leis humanas, não é? Mas, acima de tudo, numa visão muito mais ampla de governança, que seria condução, liderança sobre a nossa raça. Então,
o que nós conhecemos de governança é muito limitado, não é, para relacionar ela a Jesus, esse ser que está conosco em nossa orbe, não é, terráquea, há o quê? 4 bilhões e 500 milhões de anos, né, que ele participou da formação de nosso planeta, não é? Então, falar dele numa linguagem tão restrita fica muito difícil. Então, vamos ampliar esse entendimento de governança no sentido de interpretar como direção, condução. Então, vejamos bem. Nessa visão de condução, nós diríamos que o objetivo de toda religião é conduzir o homem a Deus, não é? E ele é nosso ícone na religião. Né? Toda religião, quem não torna o homem melhor, não alcança o seu objetivo. E nós, no Livro dos Espíritos, na questão 625, né, quando Kardec faz a pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, a espiritualidade responde o quê? Todos nós sabemos. Jesus. Né? Então, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade aspira na Terra. E vejamos que dizer perfeição moral, não é o nosso objetivo. Agora, temos um longo caminho para chegar na sombra desse ser, logicamente. Então, ele trouxe uma doutrina, uma expressão mais pura da lei divina, da lei do Criador. Não é? Então, ele, por ter sido o ser mais puro a habitar o nosso planeta, o Espírito Divino animava. Né? No caso, o Criador o animava. Sempre que é criada uma orbe planetária, né, existe todo um planejamento em cima dessa criação. Então, não é simplesmente criar uma massa, né, uma massa sólida, né, e deixar essa massa ao léu. Nós sabemos que, em nossa dimensão, nós não temos acesso, né, a todos os seres viventes dos planetas, né, que nós conhecemos, na nossa dimensão. Mas sabemos que em outras dimensões nós iremos encontrar seres com vida cotidiana, não é, pulsante. E essas vidas foram montadas nesses planetas, nessas órbitas, nesses sistemas solares que nós temos só na nossa galáxia, cerca de 200 milhões de sistemas solares, só na Via Láctea, tá? Se nós formos levar em consideração que no universo temos infinitas galáxias, né, vamos perder totalmente a noção, né, da amplitude, da quantidade de ambientes, né, propícios à vida, não só material como espiritual. Então, nesse planejamento da criação da órbita terrestre, Jesus veio como um grande construtor, participou de toda a sua estruturação, e nós vamos encontrar esse contexto em 2 livros bem interessantes, que aí nós não podemos deixar de citá-los, né? A Caminho da Luz, né? De autoria de Emmanuel, através de nosso Chico, né? E Exilado de Capela, que é de Edgar Armand. Né? Exilado de Capela, nós vamos ter a visão de como a nossa raça ela foi constituída lá no início, não é? Há cerca de 2 milhões e 400 mil anos atrás, tá certo? Onde nós tivemos os primeiros seres ainda brutos, não é? Sendo trabalhados por esses seres também, para esses seres que vieram de Capela, né? E que passaram a habitar os diversos continentes em nosso planeta. E eles vieram de lá já exilados, por quê? Porque eles não tinham mais evolução
para ocupar o estágio em que Capela se encontrava. Então, vem já percebendo que isso iria acontecer por lá, Jesus já vem montar, há bilhões de anos atrás, essa estrutura chamada Terra para receber esses primeiros habitantes Homo, não é? Na classe Homo, e nós tivemos vários habitantes antes dos Homo, não é? Que formaram toda essa estrutura que nós conhecemos. Então, Jesus, como Espírito puro, ele goza, né, de inalterável felicidade, né? Nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, né, relatando, não é, a condição ou as características de um espírito puro. Eles não estão submetidos mais às necessidades e às vicissitudes da vida moral, né? Já ultrapassaram muito essa fase em que nós estamos. E essa felicidade, ela não leva à ociosidade, não é? A felicidade, essa felicidade da pureza, ela é diretamente proporcional à atividade desse espírito. Então, quanto mais puro o espírito, mais atividade ele vai exercer, mais ações, mais missões, não é? E eles não viverão em perpétua contemplação, como nós vemos nas historinhas, né? De que no mundo espiritual viveremos feito anjinhos de asinhas nas nuvens, né? Ouvindo o cântico das harpas, e não é dessa forma, de forma nenhuma. Então, esses espíritos puros, e Jesus era o comandante deles aqui na nossa ordem, eles eram mensageiros, né, e ministros do Criador, né? E tinham por missão executar uma estruturação de uma harmonia, trazer uma harmonia universal para a nossa orbe. Então, e eles comandam todos os espíritos inferiores que passam a habitar aquele planeta, aquela estrutura, né? E auxiliam essa sociedade que está em formação na obra de seu aperfeiçoamento, né? E os designam em suas missões. Então, eles os assistem em suas aflições, direcionam, né, para a prática do bem, digamos assim, a expiação das faltas. Não é? E nós, em diversos momentos, por estarmos vivendo no ambiente material, nos sentimos ou entramos na ilusão de que estamos sós. Eu digo agora esse período da pandemia, né? Tudo isso, esse momento que estamos vivendo, nada mais é que algo planejado. Estava no planejamento social nosso. Estava no nosso planejamento, digamos assim, evolutório de nossa sociedade. Não é? Nós nunca participamos tanto de reflexões, de meditações, de ligações com o espiritual como agora. A nossa esperança é voltarmos para uma sociedade diferente e com certeza vamos voltar. Então, esses espíritos puros, eles levam nomes de anjos, arcanjos, serafins, né? São todos esses que fizeram e fazem e farão sempre parte de uma equipe de luz que comandada por este ser que nós estamos aqui falando, ao qual chamamos Jesus. Então, ele é a luz do princípio. Foi ele que iniciou toda essa estrutura há 4 bilhões e 500 milhões, cerca disso, lá para trás. Então, imaginem um ser que veio de lá e chegou aqui no ano cristão 2020, não é? E se depara
se depara não, porque está tudo estruturado dentro de um planejamento, não é? E nos visualiza uma situação, não é, em que estamos num distanciamento social. E o que é que esse ser agora, não é, está trabalhando em nós? Nós passamos por evoluções cada vez mais rápidas. Se nós pensarmos, né, na sociedade há 50 anos atrás, era totalmente diferente da sociedade hoje, não é? Há cento e poucos anos atrás, nós tínhamos eu sempre digo assim, nós íamos à praça pública comer pipoca para ver um irmão sendo açoitado só porque tinha cor de pele diferente da nossa, há cento e poucos anos atrás. A Terra foi criada há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Né? O que são cento e poucos anos diante desses 4 bilhões? Então é muito recente. Né? Mas estamos num processo acelerado rumo a esse crescimento social nosso. E Jesus, ele vem nos trazer uma mensagem de amor. Nós podemos até dividir o nosso processo de evolução antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Antes de Cristo, nós estávamos muito voltados para as leis mosaicas, não apenas os 10 mandamentos. Né? Foram mais de 600 códigos criados por Moisés, que era necessário para aquela época para tirar o homem daquela brutalidade horrível, onde existia uma dominação do mais forte sobre o mais fraco, muito evidente. Não é? Matar um pobre era algo que estava na rotina, não era, né, plenamente legal. Hoje nós estamos avançando, não é, para fases em que a gente já encontra na sociedade seres que abominam, que se machucam, não é, enormemente com ilegalidades ou imoralidades, digamos assim, né, porque, infelizmente, determinadas atrocidades ainda não são, né, totalmente amparadas pela nossa lei. Né? Então, nós vemos na sociedade seres que estão muito mais sintonizados com o amor ao próximo, com a fraternidade, né? Com a comunhão, com a vida em sociedade. Né? E essa mensagem de amor que Jesus trouxe no Evangelho, nós sentimos que está cada vez mais se dirigindo para transformar o dia a dia da nossa sociedade, o que denota que nós estamos com um pezinho cada vez mais próximo do mundo de regeneração, não é? Que é um mundo, o próximo ao qual Jesus vai exercer uma presença muito mais ativa, muito mais perceptível fisicamente para nós, moradores do planeta, aqueles que tiverem a graça de permanecer aqui nesse momento. Então, a justiça, a fraternidade, a misericórdia estão cada vez mais presentes em nossas vidas. E tudo isso foi plantado por esse governador. Esse que nos conduz, que nos dirige. Né? Então, todas as coisas humanas, elas se modificarão, estão se modificando. E nós vemos modificações tecnológicas maravilhosas. Nós já estamos começando a utilizar a energia solar de uma forma muito mais efetiva. Não é? A preocupação com o irmão, que está agora em situação dificílima por causa desse nosso distanciamento social, está cada vez mais presente, não é? Essa preocupação, esse auxílio, nós vemos coisas muito bonitas acontecendo, mas nós vamos cada vez mais ver isso presente em nossas vidas, com certeza. Então, no livro A Caminho da Luz, nós temos um capítulo bem interessante. Na realidade, esse livro, ele relata toda a formação do nosso planeta, tanto fisicamente quanto socialmente, nas relações. É muito importante, eu aconselho a vocês fazer a leitura A Caminho da Luz. E no capítulo A Gênese Planetária, é quando Emmanuel nos relata, não é, que existem seres que são
direcionados pelo Criador para a formação, não é, física e estrutural, não é, interna, como se fosse uma engenharia civil e uma arquitetura de interiores, digamos assim, né? Aquele que vem criar toda a estrutura necessária para receber a vida, e aqueles que vêm internamente criar a fauna, a flora, a água tão necessária à vida, né? Aí surge a evolução, não é, naquele sistema. Então, essa primeira comunidade da qual Jesus era membro, desculpem, eles se reuniram em dois grandes momentos. Houveram dois grandes momentos na nossa orbe, que foi necessária a reunião de todos, de toda a equipe de Jesus, juntamente com ele. A primeira foi na criação, realmente, da nossa massa, chamada Terra, onde o Sol, não é? Saiu do Sol aquela massa a massa sólida que formou a estrutura física. Então, houveram reuniões, decisões para se formar o nosso planeta fisicamente. E outro grande momento em que eles se reuniram foi na vinda de Jesus, há 2000 anos atrás. Foram os grandes momentos citados por Emmanuel, né, em A Caminho da Luz, onde vinha-se percebendo a necessidade do governador descer aqui ao nosso lado e dar o seu exemplo de vida e dizer: sigam esse caminho, é esse que vai levar vocês à felicidade, ao crescimento. E nós estávamos num ambiente de ebulição horrível, né? De exploração do mais forte sobre o mais fraco de uma forma estúpida. E Jesus nasce nesse ambiente para trazer uma nova ordem, o amor ao próximo, não é? Então, aí se decidiu a vinda dele e foi feito todo um estudo para ver de que forma, não é, o que seria necessário trabalhar naquele corpo físico que fosse possível aceitar um espírito com a elevação, com a pureza de um Jesus, né? Então, houve todo um trabalho dos espíritos de luz junto com ele, inclusive para encontrar um corpo físico e uma mulher que tivesse as características, porque não eram só características físicas. Não era só um corpo físico que iria receber um Jesus. Precisava ser um corpo físico bem estruturado, com energia, com aura, que fosse capaz de receber toda aquela emanação de luz daquele ser. Senão, fazer um aborto tranquilamente seria muito difícil. Um corpo grosseiro como o corpo, né, humano receber um ser governador de toda essa ordem, né? Então, aí Jesus, com suas legiões, né, trabalhadores divinos, ele lançou digamos assim, ele esculpiu, né? Ele esculpiu a misericórdia sobre o bloco de matéria informe. Quer dizer, ele traçou toda uma estrutura, desenhou e implantou toda a estrutura que serviria para receber seres que precisariam passar por uma evolução física, né? Nós tivemos os lagartos, né? Que passaram por evolução, aí vem homem de Neandertal, aí vem evoluindo para chegar a um ponto que seria capaz também de receber aqueles exilados de capela. Vejo que existe toda uma administração nessa gestão desse nosso planeta. E ele operou essa estrutura geológica da Terra. É lindo, é muito gostoso estudar esse assunto, que está
de uma forma muito, eu diria assim, minuciosamente tratada no A Caminho da Luz. Então, ele organizou o cenário da vida, né? Criando, sobre as determinações do Criador, o indispensável aos seres de lá de trás, que vieram, né? a, a habitar o nosso planeta. Tanto os seres orgânicos, os inorgânicos, os vegetais, os minerais, né, criou toda essa engrenagem perfeita que se algo hoje estivesse fora do lugar, seria impossível a nossa vida aqui na Terra. Então, ele criou a atmosfera adequada aos seres, né, viventes, antecipando-se ao nascimento do mundo, né, no curso dos milênios, desde antes até da formação do nosso planeta, né? E os centros de forças que foram criados, né? Nós sabemos hoje que até os nossos movimentos terráqueos, o movimento de rotação, de translação, se não acontecesse dessa forma, seria impossível a vida, né? Os fenômenos elétricos também, né? Do nosso ambiente. Nós não teríamos hoje energia elétrica se não fosse toda essa estrutura. A camada de ozônio que hoje nós destruímos, né, estaria ameaçada. Ele colocou a cerca de 40 a 60 quilômetros de altitude, propiciando, né, filtrar os raios solares, de forma que nós pudéssemos ocupar esse corpo de carne. Senão, nós sabemos quais seriam as consequências, né? Então, e ele manipulou toda essa composição necessária à vida organizada em nosso planeta, né? É tudo interligado, na verdade, né, Estênio? Tudo interligado. Tudo interligado. Se algo... Nós percebemos o seguinte, hoje nós estamos sofrendo com diversas queimadas, né? Isso está trazendo uma preocupação muito grande à classe científica, né? Nós sabemos agora que a quantidade de queimadas que aconteceu nesse ano está absurdamente maior que ano passado e anos anteriores, né? Principalmente no Brasil, né? Nós vimos isso em reportagens. Isso nos traz uma preocupação grande, porque isso acaba com a camada de ozônio, isso aumenta, nós já estamos, desde a origem da Terra, desde a origem da nossa vinda à Terra, ou seja, 2000 anos atrás, que o Homo sapiens mesmo, o Homo erectus, veio em torno de 500 mil anos atrás, né? Mas vamos lá. Estamos 2 graus já de temperatura acima do nosso normal. E nós vemos o degelo das camadas polares. Isso vai trazer consequências já para a gente, né? Então, e Jesus, ele definiu todas as linhas do progresso da humanidade. Agora, lembrando o seguinte, existe uma lei que ela é incorruptível e ela é muito respeitada, inclusive pelo Criador. Isso nos traz toda a nossa doutrina, nos traz a segurança disso que nós estamos dizendo, que é a lei do livre-arbítrio. Então, apesar de Jesus ter nos dado toda a linha, né, a direção do crescimento, ter nos trazido luz, ter nos trazido ensinamentos, ele não interfere em nossas decisões. Nós estamos aqui para seguir um caminho escolhido por nós. Se nós seguirmos um caminho diferente, nós vamos dar num destino diferente. Nós sabemos, por exemplo, que houveram decisões agora que nos propiciaram caminhar um pouco mais até acima de uma expectativa que o nosso próprio Chico Xavier, tinha sobre a nossa raça. Ele nos revelou em 1972, 73, num programa Pinga Fogo, eu acho que vocês sabem dessa história, né? Em que, quando o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 1969,
não é? Esses espíritos, junto com Jesus, esses espíritos que faziam parte da equipe de Jesus, ficaram preocupados, porque disseram, olha, o homem, tá certo, saiu recentemente de uma Segunda Guerra Mundial, né, isso em 69. E agora já estão chegando à Lua, já descobriram bomba atômica, né, e toda essa evolução bélica. O que é que nós vamos fazer? Eu acho que nós precisamos intervir. E Jesus, através de... chegou a um acordo com eles e disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, se em 50 anos eles não tomarem a decisão de uma terceira guerra mundial, nós levaremos uma grande evolução tecnológica, moral, não é? Para a qualidade de vida deles, melhorar a qualidade de vida deles. Caso eles iniciem uma terceira guerra mundial, que seja algo iminente, aí nós intervimos. Vamos dar uma moratória de 50 anos a ele. Isso dito por Chico em 73, 72, 73, no Pinga Fogo. E essa data se encerrou 50 anos de 69, se encerrou em 20 de julho de 2019, certo? Então, passamos a data e passamos pela perinha, porque nós vimos o que a Coreia do Sul estava, não é? Fazendo exercícios atômicos, passando com mísseis atômicos sobre o Japão, escondido do outro lado e fazendo os testes dele, e nós tremendo aqui. O que não estava pensando Jesus nesse momento? Meu Deus do céu, será que nós teremos que intervir? Né? Aí, como seria essa intervenção? Né? Na expectativa, teríamos catástrofes, terremotos, maremotos, de forma que seria o momento de separar o joio do trigo. Aqueles que não estivessem sintonizados, né, com as gerações daqui para frente, ou seja, um mundo regenerado, teria que retornar para a espiritualidade. Mas, graças a Deus, nós passamos. Aí vem justamente no ano seguinte a pandemia. O que é que nós podemos pensar? Talvez seja um momento, não é, que nós refletirmos sobre conseguimos passar 2019. E agora? O que é que nós faremos daqui para frente para o ingresso no mundo de regeneração? Não é? Então, toda essa linha de progresso, não é, foi traçado por Jesus e trazido pela espiritualidade e a informação para nós, através de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles e tantos outros. Então, os exilados de Capela, lá atrás, voltando um pouco, saíram de lá os espíritos que não estavam sintonizados e chegam aqui espíritos sofredores e infelizes. E nós, se não formos um deles, somos descendentes, fisicamente descendentes deles. Então, trazemos ainda nesse corpo físico todos os miasmas desses seres que vieram lá atrás. E daquela época, muitos chegaram à sua evolução, não é? Muitos foram ícones em nossa sociedade, na nossa história, né? E passaram a mundos superiores. Outros não, e estamos aqui. Não dá para voltar e fazer um novo começo, mas podemos desenhar agora um novo fim. Então, o que importa é o que vamos fazer daqui para frente. O que menos precisamos nesse momento, meus irmãos, é nos deprimirmos pelo passado. O passado foi feito para ficar lá atrás. O que nos importa é como vamos construir o daqui para frente. É o aqui e agora. Então, Jesus, quando recebeu esses seres de Capela, ele os levou ao crescimento, os deu inúmeras possibilidades, né? Instruções, luz, para a obtenção da sua reforma íntima, tão difundida e tão estudada em nossa doutrina. E Jesus mostrou-lhes como aquele anfitrião que recebe o visitante e vai mostrar-lhe a casa. Então ele mostrou-lhes, né,
os imensos campos de luta, né? Quais seriam as dificuldades, né? Como superá-las? E ele nos trouxe uma pedra de toque, um ponto no i que faltava. Uma palavrinha que nós precisamos adotar como estilo de vida, como atitude, como embasador de todas as nossas atitudes. Amor. Amor, simples assim. Aí se encontram todas as leis, todos os profetas. Se nós tivéssemos uma Constituição com um artigo, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Tudo que tiver fora disso é contra a lei. E se nós praticássemos esse artigo, tudo estaria contido aí. Tudo, tudo, tudo. As relações de trabalho estariam contidas aí. As relações de comércio estariam, não é, contidas aí. O direito penal estaria contido aí. Tudo estaria contido aí num artigo. E nós temos hoje uma legislação que não cabe no cérebro, não é? Não cabe no cérebro. A gente só precisaria verificar. Meu ato fere esse artigo? Fere. Então, é ilegal. Então, mas Jesus não apenas colocou esses seres aqui, trouxe, não é? Vieram lá de capelas exilados e deixou aqui de forma, se virem, tá aí um planeta lindo, maravilhoso, azul, não é? E agora é com vocês. Não. Ele está junto a todo momento, a toda hora, ao nosso lado. A amplitude da energia que circunda esse ser é tão ampla, é tão amplo, é tão grande essa amplitude. Ele percebe todas as dificuldades, todas as lágrimas derramadas de todos os habitantes, encarnados ou desencarnados em nossa alma, em N dimensões, né? Dimensões até que nós nem sonhamos que existem, né? Que estão na nossa órbita também, são acessadas por essa energia. E ele percebe cada um é percebido e ele está a todo momento junto de cada um de nós. Então, aqueles que deixaram, né, todos os seus parentes, as suas afinidades lá em Capela e vieram, não é, reencarnar nesse planeta, não é? Eles reencarnaram no seio de raças ignorantes, primitivas, né? E vejam o que se passaram com eles. Apesar de estarem superiores, digamos assim, pelo menos tecnologicamente, àqueles corpos em que estavam assumindo, não é? Eles vieram e tiveram que assumir aqueles corpos. Nós sabemos no Espiritismo que nós só temos uma direção, a direção do crescimento. Nós, no máximo, podemos estacionar, ninguém evolui. Mas não quer dizer que eu tenho que habitar um planeta. Vamos supor que passe um planeta aqui, eu sou exilado da Terra. Reencarno nesse planeta, eu vou trabalhar toda a formação do planeta. Não quer dizer evolução. Eu vou chegar lá numa faixa vibratória em que estou agora. E vai ser necessário para o crescimento desse planeta. Assim foi com os exilados de Capela. Apesar de habitarem corpos, né, mais grosseiros, talvez, do que eles obtinham lá em Capela, mas mentalmente eles já sabiam, tecnologicamente, né, que eles tinham aptidões. Estou esperando aqui para compartilhar com meu amigo Estênio. Estou aguardando. Ele está entrando aí. Hoje eu estou substituindo meu marido, né, Elias. Fico um pouquinho nervosa, mas é normal.
mas eu sei que vai dar tudo certo, né? Deus, Jesus, a espiritualidade amiga sempre está do nosso lado. E José de Anchieta, que é o mentor da nossa casa de oração e trabalho. Vamos aguardando aí o nosso irmão. Ainda não estou conseguindo. Vou tentar de novo. Pronto, acho que agora vai. Estou aguardando o Stênio Oi. acertar. Pronto. Finalmente, né, Stênio? Agora deu. Que bom. É com muita alegria, meu irmão, que nós estamos recebendo você nesse mês tão festivo, né, da nossa casa, 40 anos, do Emissário de Jesus. Então, agradecemos você ter aceitado participar, tá bom? É uma Então, felicidade muito grande estar com vocês. Ah, que bom, graças a Deus. Então, por causa do tempo, né, que senão a gente deixa pouco tempo para você. Eu vou iniciar com a prece, tá? Agradecendo a todos que estão presentes, claro, a todas as casas, a todos os amigos que estão presentes, tá bom? Eu vou iniciar com a prece e depois a palavra ao nosso irmão. E o tema de hoje, ele é do Abrigo Espírita, lá de Jesus, tá certo? É de onde tem o Abrigo Espírita? Fica na torre, ali junto do Atacado dos Presentes. Ah, tá. Pronto. Ele é lá do Abrigo Espírita Lar de Jesus. E o tema do nosso irmão vai ser Jesus, o governador planetário. Então, o tema já é excelente, né? Então, vamos nos concentrar e rogar a Deus, a Jesus, que nos ampare, nos ajude, que a espiritualidade amiga possa intuir o nosso irmão para falar as palavras necessárias que possa tocar o coração de cada um de nós. Que assim seja. Passo a palavra para o nosso irmão. Bom, pessoal, é com imensa felicidade que estamos aqui para falar de um tema tão importante, não é? Muito importante e, ao mesmo tempo, difícil, em virtude de que, por mais que nós falemos, não é, sobre a vida, sobre a governança desse ser de luz, não é? O maior ser que habitou o nosso planeta, sempre vai faltar algo. Então, em uma hora seria praticamente impossível, acho que 1 hora e 50 minutos, praticamente impossível passar toda a amplitude da importância desse ser de luz, né, o maior ser que habitou o nosso planeta. Então, nós sentimos a necessidade, primeiro, de dar uma amplitude a esse termo governador planetário. Na realidade, nós não vamos nos referir a governador como alguém que está no executivo tratando de pôr em prática leis, não é? Que são leis humanas, não é? Mas, acima de tudo, numa visão muito mais ampla de governança, que seria condução, liderança sobre a nossa raça. Então, o que nós conhecemos de governança é muito limitado, não é, para relacionar ela a Jesus, esse ser que está conosco em nossa orbe, não é, terráquea, há o quê? 4 bilhões e 500 milhões de anos, né, que ele participou da formação de nosso planeta, não é? Então, falar dele numa linguagem tão restrita fica muito difícil. Então, vamos ampliar esse entendimento de governança no sentido de interpretar como direção, condução. Então, vejamos bem. Nessa visão de condução, nós diríamos que o objetivo de toda religião é conduzir o homem a Deus, não é? E ele é nosso ícone na religião. Toda religião, quem não torna o homem melhor, não alcança o seu objetivo. E nós, no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec faz a pergunta,
qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, a espiritualidade responde o quê? Todos nós sabemos. Jesus. Não é? Então, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade aspira na Terra. E vejamos que dizer perfeição moral não é o nosso objetivo. Agora, temos um longo caminho para chegar na sombra desse ser, logicamente. Então, ele trouxe uma doutrina numa expressão mais pura da lei divina, da lei do Criador. Não é? Então, ele, por ter sido o ser mais puro a habitar o nosso planeta, o Espírito Divino animava. Né? No caso, o Criador o animava. Sempre que é criada uma orbe planetária, né, existe todo um planejamento em cima dessa criação. Então, não é simplesmente criar uma massa, né, de uma massa sólida, né, e deixar essa massa ao léu. Nós sabemos que em nossa dimensão nós não temos acesso, né, a todos os seres viventes dos planetas, né, que nós conhecemos na nossa dimensão. Mas sabemos que em outras dimensões nós iremos encontrar seres com vida cotidiana, não é, pulsante. E essas vidas foram montadas nesses planetas, nessas orbitas, nesses sistemas solares que nós temos só na nossa galáxia, cerca de 200 milhões de sistemas solares, só na Via Láctea, tá? Se nós formos levar em consideração que no universo temos infinitas galáxias, né, vamos perder totalmente a noção, né, da amplitude da quantidade de ambientes, né, propícios à vida, não só material como espiritual. Então, nesse planejamento da criação da orbe terrestre, Jesus veio como um grande construtor. Participou de toda a sua estruturação e nós vamos encontrar esse contexto em 2 livros bem interessantes, que aí nós não podemos deixar de citá-los, né? A Caminho da Luz, né? De autoria de Emmanuel, através de nosso Chico, né? E Exilado de Capela, que é de Edgar Armand. Né? Exilado de Capela, nós vamos ter a visão de como a nossa raça ela foi constituída lá no início, não é? Há cerca de 2 milhões e 400 mil anos atrás, tá certo? Onde nós tivemos os primeiros seres ainda brutos, não é? Sendo trabalhados por esses seres também, para esses seres que vieram de Capela, né? E que passaram a habitar os diversos continentes em nosso planeta. E eles vieram de lá já exilados, por quê? Porque eles não tinham mais evolução para ocupar o estágio em que Capela se encontrava. Então, já percebendo que isso iria acontecer por lá, Jesus já vem montar, há bilhões de anos atrás, essa estrutura chamada Terra para receber esses primeiros habitantes Homo, não é? Na classe Homo, e nós tivemos vários habitantes antes dos Homo, não é? Que formaram toda essa estrutura que nós conhecemos. Então, Jesus como Espírito puro, ele goza, né, de inalterável felicidade. Né? Nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, né, relatando, não é, a condição ou as características de um espírito puro. Eles não estão submetidos mais às necessidades e às vicissitudes da vida moral. Né? Já ultrapassaram muito essa fase em que nós estamos. E essa felicidade
ela não leva à ociosidade, não é? A felicidade, essa felicidade da pureza, ela é diretamente proporcional à atividade desse espírito. Então, quanto mais puro o espírito, mais atividade ele vai exercer, mais ações, mais missões, não é? E eles não viverão em perpétua contemplação, como nós vemos nas historinhas, né? De que no mundo espiritual viveremos feito anjinhos de asinhas nas nuvens, né? Ouvindo o cântico das harpas, e não é dessa forma, de forma nenhuma. Então, esses espíritos puros, e Jesus era o comandante deles aqui na nossa ordem, eles eram mensageiros, né? E ministros do Criador, né? E tinham por missão executar uma estruturação de uma harmonia, trazer uma harmonia universal para a nossa orbe. Então, e eles comandam todos os espíritos inferiores que passam a habitar aquele planeta, aquela estrutura, né? E auxiliam essa sociedade que está em formação na obra de seu aperfeiçoamento, né? E os designam em suas missões. Então, eles os assistem em suas aflições, direcionam, né, para a prática do bem, digamos assim, a expiação das faltas. Não é? E nós, em diversos momentos, por estarmos vivendo no ambiente material, nos sentimos ou entramos na ilusão de que estamos sós. Eu digo agora esse período da pandemia, né? Tudo isso, esse momento que estamos vivendo, nada mais é que algo planejado. Estava no planejamento social nosso. Estava no nosso planejamento, digamos assim, evolutório de nossa sociedade. Né? Nós nunca participamos tanto de reflexões, de meditações, de ligações com o espiritual, agora. A nossa esperança é voltarmos para uma sociedade diferente e com certeza vamos voltar. Então, esses espíritos puros, eles levam nomes de anjos, arcanjos, serafins, né? São todos esses que fizeram e fazem e farão sempre parte de uma equipe de luz que comandada por este ser que nós estamos aqui falando, ao qual chamamos Jesus. Então, ele é a luz do princípio. Foi ele que iniciou toda essa estrutura há 4 bilhões e 500 milhões, cerca disso, lá para trás. Então, imagine um ser que veio de lá e chegou aqui no ano cristão 2020, não é? E se depara não, porque está tudo estruturado dentro de um planejamento, não é? E nos visualiza uma situação, não é? Em que estamos num distanciamento social. E o que é que esse ser agora, não é, está trabalhando em nós? Nós passamos por evoluções cada vez mais rápidas. Se nós pensarmos, né, na sociedade há 50 anos atrás, era totalmente diferente da sociedade hoje, não é? Há 100 e poucos anos atrás, nós tínhamos eu sempre digo assim, nós íamos à praça pública comer pipoca para ver um irmão sendo açoitado só porque tinha cor de pele diferente da nossa, há 100 e poucos anos atrás. A Terra foi criada há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Né? O que são 100 e poucos anos diante desses 4 bilhões? Então é muito recente. Né? Mas estamos num processo acelerado rumo a esse crescimento social nosso.
E Jesus, ele vem nos trazer uma mensagem de amor. Nós podemos até dividir o nosso processo de evolução antes de Cristo e depois de Cristo, né? Antes de Cristo, nós estávamos muito voltados para as leis mosaicas, não apenas os 10 mandamentos, né? Foram mais de 600 códigos criados por Moisés, que era necessário para aquela época, para tirar o homem daquela brutalidade horrível, onde existia uma dominação do mais forte sobre o mais fraco, muito evidente, não é? Matar um pobre era algo que estava na rotina, não era, né, plenamente legal. Hoje nós estamos avançando, não é, para fases em que a gente já encontra na sociedade seres que abominam, que se machucam, não é, enormemente com ilegalidades ou imoralidades, digamos assim, né? Porque, infelizmente, determinadas atrocidades ainda não são, né, totalmente amparadas pela nossa lei. Né? Então, nós vemos na sociedade seres que estão muito mais sintonizados com o amor ao próximo, com a fraternidade, né? Com a comunhão, com a vida em sociedade. Né? E essa mensagem de amor que Jesus trouxe no Evangelho, nós sentimos que está cada vez mais se dirigindo para transformar o dia a dia da nossa sociedade, o que denota que nós estamos com um pezinho cada vez mais próximo do mundo de regeneração, não é? Que é um mundo, o próximo ao qual Jesus vai exercer uma presença muito mais ativa, muito mais perceptível fisicamente para nós, moradores do planeta, aqueles que tiverem a graça de permanecer aqui nesse momento. Então, a justiça, a fraternidade, a misericórdia estão cada vez mais presentes em nossas vidas. E tudo isso foi plantado por esse governador. Esse que nos conduz, que nos dirige. Né? Então, todas as coisas humanas, elas se modificarão, estão se modificando. E nós vemos modificações tecnológicas maravilhosas. Nós já estamos começando a utilizar a energia solar de uma forma muito mais efetiva. Não é? A preocupação com o irmão, que está agora em situação dificílima por causa desse nosso distanciamento social, está cada vez mais presente. Não é? Essa preocupação, esse auxílio, nós vemos coisas muito bonitas acontecendo. Mas nós vamos cada vez mais ver isso presente em nossas vidas, com certeza. Então, no livro A Caminho da Luz, nós temos um capítulo bem interessante. Na realidade, esse livro, ele relata toda a formação do nosso planeta, tanto fisicamente quanto socialmente, nas relações. É muito importante, eu aconselho a vocês fazer a leitura, A Caminho da Luz. E no capítulo A Gênese Planetária, é quando Emmanuel nos relata, não é, que existem seres que são direcionados pelo Criador para a formação, não é, física, estrutural, não é, interna, como se fosse uma engenharia civil e uma arquitetura de interiores, digamos assim. Não é? Aquele que vem criar toda a estrutura necessária para receber a vida, e aqueles que vêm internamente criar a fauna, a flora, a água tão necessária à vida, né? Aí surge a evolução, não é, naquele sistema. Então, essa primeira comunidade da qual Jesus era membro, desculpem, eles se reuniram em dois grandes momentos. Houveram dois grandes momentos na nossa orbe, que foi necessária a reunião de todos, de toda a equipe de Jesus, juntamente com ele. A primeira foi na criação, realmente, da nossa massa, chamada Terra, onde o Sol, não é?
saiu do Sol aquela massa a massa sólida que formou a estrutura física. Então, houveram reuniões, decisões para se formar o nosso planeta fisicamente. E outro grande momento em que eles se reuniram foi na vinda de Jesus, há 2000 anos atrás. Foram os grandes momentos citados por Emmanuel, né, em A Caminho da Luz, onde vinha-se percebendo a necessidade do governador descer aqui ao nosso lado e dar o seu exemplo de vida e dizer: sigam esse caminho, é esse que vai levar vocês à felicidade, ao crescimento. E nós estávamos num ambiente de ebulição horrível, né? De exploração do mais forte sobre o mais fraco de uma forma estúpida. E Jesus nasce nesse ambiente para trazer uma nova ordem, o amor ao próximo, não é? Então, aí se decidiu a vinda dele e foi feito todo um estudo para ver de que forma, né, o que seria necessário trabalhar naquele corpo físico que fosse possível aceitar um espírito com a elevação, com a pureza de um Jesus, né? Então, houve todo um trabalho dos espíritos de luz junto com ele, inclusive para encontrar um corpo físico e uma mulher que tivesse as características, porque não eram só características físicas. Não era só um corpo físico que iria receber um Jesus. Precisava ser um corpo físico bem estruturado, com energia, com aura, que fosse capaz de receber toda aquela emanação de luz daquele ser. Senão, haveria um aborto tranquilamente, seria muito difícil um corpo grosseiro como um corpo, né, humano receber um ser governador de toda essa ordem, né? Então, aí Jesus, com suas legiões, né, trabalhadores divinos, ele lançou digamos assim, ele esculpiu, né? Ele esculpiu a misericórdia sobre o bloco de matéria informe. Quer dizer, ele traçou toda uma estrutura, desenhou e implantou toda a estrutura que serviria para receber seres que precisariam passar por uma evolução física, né? Nós tivemos os lagartos, né? Que passaram por evolução, aí vem o homem de Neandertal, aí vem evoluindo para chegar a um ponto que seria capaz também de receber aqueles exilados de Capela. Vejo que existe toda uma administração nessa gestão desse nosso planeta. E ele operou essa estrutura geológica da Terra. É lindo, é muito gostoso estudar esse assunto, que está de uma forma muito, eu diria assim, minuciosamente tratada no A Caminho da Luz. Então, ele organizou o cenário da vida, né? Criando, sobre as determinações do Criador, o indispensável aos seres de lá de trás, que vieram, né, a habitar o nosso planeta. Tanto os seres orgânicos, os inorgânicos, os vegetais, os minerais, né, criou toda essa engrenagem perfeita que, se algo hoje estivesse fora do lugar, seria impossível a nossa vida aqui na Terra. Então, ele criou a atmosfera adequada aos seres, né, viventes, antecipando-se ao nascimento do mundo, né, no curso dos milênios, desde antes até da formação do nosso planeta, né? E os centros de forças que foram criados, né? Nós sabemos hoje que até os nossos movimentos terráqueos,
o movimento de rotação, de translação, se não acontecesse dessa forma, seria impossível a vida, né? Os fenômenos elétricos também, né? Do nosso ambiente. Nós não teríamos hoje energia elétrica se não fosse toda essa estrutura. A camada de ozônio que hoje nós destruímos, né, estaria ameaçada. Ele colocou a cerca de 40 a 60 quilômetros de altitude, propiciando, né, filtrar os raios solares, de forma que nós pudéssemos ocupar esse corpo de carne. Senão, nós sabemos quais seriam as consequências, né? Então, e ele manipulou toda essa composição necessária à vida organizada em nosso planeta, né? É tudo interligado, na verdade, né, Estênio? É tudo interligado. Tudo interligado. Se algo... Nós percebemos o seguinte, hoje nós estamos sofrendo com diversas queimadas, né? Isso está trazendo uma preocupação muito grande à classe científica, né? Nós sabemos agora que a quantidade de queimadas que aconteceu nesse ano está absurdamente maior que ano passado e anos anteriores, né? Principalmente no Brasil, né? Nós vimos isso em reportagens. Isso nos traz uma preocupação grande, porque isso acaba com a camada de ozônio, isso aumenta, nós já estamos, desde a origem da Terra, desde a origem da nossa vinda à Terra, ou seja, 2000 anos atrás, que o Homo sapiens mesmo, o Homo erectus, veio em torno de 500 mil anos atrás, né? Mas vamos lá. Estamos 2 graus já de temperatura acima do nosso normal. E nós vemos o degelo das camadas polares. Isso vai trazer consequências já para a gente, né? Então, e Jesus, ele definiu todas as linhas do progresso da humanidade. Agora, lembrando o seguinte, existe uma lei que ela é incorruptível e ela é muito respeitada, inclusive pelo Criador. Isso nos traz toda a nossa doutrina, nos traz a segurança disso que nós estamos dizendo, que é a lei do livre-arbítrio. Então, apesar de Jesus ter nos dado toda a linha, né, a direção do crescimento, ter nos trazido luz, ter nos trazido ensinamentos, ele não interfere em nossas decisões. Nós estamos aqui para seguir um caminho escolhido por nós. Se nós seguirmos um caminho diferente, nós vamos dar num destino diferente. Nós sabemos, por exemplo, que houveram decisões agora que nos propiciaram caminhar um pouco mais até acima de uma expectativa que o nosso próprio Chico Xavier, tinha sobre a nossa raça. Ele nos revelou em 1972, 73, num programa Pinga Fogo, eu acho que vocês sabem dessa história, né? Em que, quando o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, não é? Esses espíritos, junto com Jesus, esses espíritos que faziam parte da equipe de Jesus, ficaram preocupados, porque disseram, olha, o homem, tá certo, saiu recentemente de uma Segunda Guerra Mundial, né? Isso em 69. E agora já estão chegando à Lua, já descobriram bomba atômica, né? E toda essa evolução bélica. O que é que nós vamos fazer? Eu acho que nós precisamos intervir. E Jesus, chegou num acordo com eles e disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, se em 50 anos eles não tomarem a decisão de uma Terceira Guerra Mundial, nós levaremos uma grande evolução tecnológica, moral, não é? Para a qualidade de vida deles, melhorar a qualidade de vida deles. Caso eles iniciem uma Terceira Guerra Mundial, que seja algo iminente, aí nós intervimos. Vamos dar uma moratória de 50 anos a ele. Isso dito por Chico em 73, 72, 73, no Pinga Fogo. E essa data se encerrou 50 anos de 69, se encerrou em 20 de julho de
2019, certo? Então, passamos a data e passamos pela perinha, porque nós vimos o que a Coreia do Sul estava, não é? Fazendo exercícios atômicos, passando com mísseis atômicos sobre o Japão, explodindo do outro lado e fazendo os testes dele, e nós tremendo aqui. O que não estava pensando Jesus nesse momento? Meu Deus do céu, será que nós teremos que intervir? Né? Aí, como seria essa intervenção? Né? Na expectativa, teríamos catástrofes, terremotos, maremotos, de forma que seria o momento de separar o joio do trigo. Aqueles que não estivessem sintonizados, né, com as gerações daqui para frente, ou seja, um mundo regenerado, teria que retornar para a espiritualidade. Mas, graças a Deus, nós passamos. Aí vem justamente no ano seguinte a pandemia. O que é que nós podemos pensar? Talvez seja um momento, não é, que nós refletirmos sobre conseguimos passar 2019. E agora? O que é que nós faremos daqui para frente para o ingresso no mundo de regeneração? Não é? Então, toda essa linha de progresso, não é, foi traçado por Jesus e trazido pela espiritualidade e a informação para nós, através de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles e tantos outros. Então, os exilados de Capela, lá atrás, voltando um pouco, saíram de lá os espíritos que não estavam sintonizados e chegam aqui espíritos sofredores e infelizes. E nós, se não fomos um deles, somos descendentes, fisicamente descendentes deles. Então, trazemos ainda nesse corpo físico todos os miasmas desses seres que vieram lá atrás. E daquela época, muitos chegaram à sua evolução, não é? Muitos foram ícones em nossa sociedade, na nossa história, né? E passaram a mundos superiores. Outros não, e estamos aqui. Não dá para voltar e fazer um novo começo, mas podemos desenhar agora um novo fim. Então, o que importa é o que vamos fazer daqui para frente. O que menos precisamos nesse momento, meus irmãos, é nos deprimirmos pelo passado. O passado foi feito para ficar lá atrás. O que nos importa é como vamos construir o daqui para frente. É o aqui e agora. Então, Jesus, quando recebeu esses seres de Capela, ele os levou ao crescimento, os deu inúmeras possibilidades, né? Instruções, luz, para a obtenção da sua reforma íntima, tão difundida e tão estudada em nossa doutrina. E Jesus mostrou-lhes como aquele anfitrião que recebe o visitante e vai mostrar-lhe a casa. Então, ele mostrou-lhes, né, os imensos campos de luta, né? Quais seriam as dificuldades, né? Como superá-las. E ele mostrou-se uma pedra de toque, um ponto no i que faltava. Uma palavrinha que nós precisamos adotar como estilo de vida, como atitude, como embasador de todas as nossas atitudes. Amor. Amor, simples assim. Aí se encontram todas as leis, todos os profetas. Se nós tivéssemos uma Constituição com um artigo, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Tudo que tiver fora disso é contra a lei. E se nós praticássemos esse artigo, tudo estaria contido aí. Tudo. As relações de trabalho estariam contidas aí. As relações de comércio estariam, não é, contidas aí. O direito penal estaria contido aí. Tudo estaria contido aí, num artigo.
E nós temos hoje uma legislação que não cabe no cérebro, não é? Não cabe no cérebro. A gente só precisaria verificar, meu ato fere esse artigo? Fere. Então, é ilegal. Então, mas Jesus não apenas colocou esses seres aqui, trouxe, não é? Vieram lá de Capelas exilados e deixou aqui de forma, se virem, tá aí um planeta lindo, maravilhoso, azul, não é? E agora é com vocês. Não. Ele está junto a todo momento, a toda hora, ao nosso lado. A amplitude da energia que circunda esse ser é tão ampla, é tão amplo, é tão grande essa amplitude. Ele percebe todas as dificuldades, todas as lágrimas derramadas de todos os habitantes, encarnados ou desencarnados em nossa orbe, em N dimensões, né? Dimensões até que nós nem sonhamos que existem, né? Que estão na nossa órbita também, são acessadas por essa energia. E ele percebe cada um é percebido e ele está a todo momento junto de cada um de nós. Então, aqueles que deixaram, né, todos os seus parentes, todas as suas afinidades lá em Capela e vieram, não é? Reencarnar nesse planeta, não é? Eles reencarnaram no seio de raças ignorantes, primitivas, né? E vejam o que se passaram com eles. Apesar de estarem superiores, digamos assim, pelo menos tecnologicamente, àqueles corpos em que estavam assumindo, não é? Eles vieram e tiveram que assumir aqueles corpos. Nós sabemos no Espiritismo que nós só temos uma direção, a direção do crescimento. Nós, no máximo, podemos estacionar, ninguém evolui. Mas não quer dizer que eu tenho que habitar um planeta. Vamos supor que passe um planeta aqui, eu sou exilado da Terra. Reencarno nesse planeta, eu vou trabalhar toda a formação do planeta. Não quer dizer evolução. Eu vou chegar lá numa faixa vibratória em que estou agora. E vai ser necessário para o crescimento desse planeta. Assim foi com os exilados de Capela. Apesar de habitarem corpos, né, mais grosseiros, talvez, do que eles obtinham lá em Capela, mas mentalmente eles já sabiam, tecnologicamente, né, que eles tinham aptidões já trazidas de suas, né, encarnações pregressas que seriam necessárias à formação desse nosso planeta. E Jesus estava a administrar tudo isso. É como você disse, todas as peças no seu devido lugar. Então, ele precisava, não é, traçar em toda essa orbe um clima, veja o desafio, um clima de caridade, de amor, de abnegação, né? de bem-estar social, né? Uma vida social que levasse ao crescimento, no entanto, respeitando um livre-arbítrio de seres que vieram, inclusive, revoltados porque estavam vindo para um planeta jovem. Então, o que é que ele faz? Ele reencarna, né, toda aquela dificuldade que nós falamos, e nasce onde? Onde o maior ser que habitou nosso planeta encarnou? Numa manjedoura. Numa manjedoura cercada por animais, não é? Fugindo, não é? Passou a sua infância fugindo, não é? Da perseguição do clero da época, dos homens da lei da época, não é? E o Calvário foi a grande lição final, onde ele disse, mesmo no último momento, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, que
que espírito é esse? Não é? É difícil nós encontrarmos. Se é difícil para Jesus, já vale para Deus, né? Então, nós poderíamos até tentar nos aventurar a encontrar uma palavra que defina Jesus. Já é muito difícil. Que dirá Deus, né? É por isso a nossa primeira pergunta no Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de tudo. E fica nisso, mas isso está muito aquém ainda, não é? Ainda não, a gente ainda não consegue entender. Não consegue entender, não é? Então, existia... O que é Deus, né? Não é nem quem é Deus, é o que é. Não, é o que é. O que é, não é? E fica difícil também para a gente, eu confesso, pelo menos para mim, o que é essa energia, o que é esse ser também, chamado Cristo, chamado Jesus. Que magnânimo é esse? Será que existem seres superiores a ele? Com certeza deve existir, mas alcançar ele já é algo tão, né, tão longe, é complicado. Então ele remodelou aquilo que Moisés veio trazer, essa vida social, incutindo na lei antiga, ele não veio destruí-la, não é? E hoje nós ainda estamos carecendo de aplicar as leis mosaicas, pelo menos os 10 mandamentos, né? Não matarás, vamos abrir o Jornal Nacional e vamos ver. Matou, roubou, estuprou, é o que a gente mais vê. Né? Ainda não aplicamos nem a lei mosaica, quanto mais o amor ao inimigo. Né? O amor ao inimigo, que é o que ele veio, não é? Então ele veio tentar incutir naquelas leis mosaicas a tolerância, a piedade, o amor, que ela era muito rigorosa. Ela era ajustada a uma situação. E Jesus veio tentar dar um salto quântico na nossa evolução, trazendo o amai-vos uns aos outros. Né? Respeitando, logicamente, como nós dissemos, o livre-arbítrio de cada um. Então, aí surge com ele o cristianismo, a pôr em risco, a balançar a estrutura religiosa da época. Né? Esse ser que, inclusive os que vieram após ele, São Paulo, né? Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, percebe, através da presença de Jesus, o quanto ele estava errado, né? Ao perseguir os cristãos. E né, no momento em que ele fica cego, justamente aquele que ele estava à procura naquele momento, o Ananias, né? É aquele que lhe devolve a visão. E ele se transforma em São Paulo. Não é? Então, essa estrutura, esse perceber, esse despertar que Jesus veio nos trazer, está contido em seus ensinamentos. Ele tinha um olhar eu diria até, os ensinamentos dele têm um olhar que penetram, não é, no nosso âmago. Ele sabia que a cada cultura se perceberia suas palavras de forma diferente. É por isso que ele falou tanto por parábolas, né? Para que fosse ajustada às diversas, né, culturas que vinham dali para frente. Aí vem o Espiritismo, na década de 1860, não é? E nos traz a terceira revelação, transformando essas palavras numa linguagem mais popular, aí trazida pela orbe espiritual, esses espíritos de luz que caminham com Jesus, logicamente orientados por ele, né? Então, mas, repetindo, cada qual sempre responsável por seus atos, recebendo conforme suas obras. É o livre-arbítrio. E nós temos outra lei, que é causa e efeito, que nos chama a atenção para o nosso processo evolutivo, na certeza de que o bem feito aqui será colhido o bem feito na frente, o mal feito aqui será colhido o mal feito lá na frente. Então, tudo isso vai transformar a nossa energia pessoal em algo melhor ou pior, depender, logicamente,
dos nossos atos, e vem justamente o Espiritismo nos abrir toda essa visão, né? Renovando a personalidade espiritual das criaturas, principalmente abrindo um caminho para o futuro próximo. Está aí se aproximando, né? Ele vem nos mostrar que aquele inferno pagão, se vocês forem no livro Céu e Inferno, né? Que ele é inferno pagão, não, desculpa, o inferno cristão. Ele é muito mais pesado. Leiam lá no livro no Céu e Inferno, desculpa. E o inferno cristão, ele é muito mais pesado que o inferno pagão. Leiam. Vocês vão ver que, meu Deus do céu, é uma pena eterna. Você desencarna e sofre para o resto da vida. Logicamente, ali, naquele momento, ele está nos preparando, nos mostrando como as diversas culturas religiosas de nosso orbe tratam o inferno, tratam o céu mais na frente e tal. E depois ele vem mostrar a realidade dos fatos. O que é que o Espiritismo vem nos trazer de luz com relação a esses assuntos. Então, o Espiritismo ele traz que é um grande instrumento também do Cristo, nos traz uma grande momento de transição em nosso planeta. A Terra, como aconteceu lá em Capela, né, ela se verá livre de entidades endurecidas no mal. Os obsessores, eles vão ter que tomar um direcionamento para eles. Está perto, né, não está muito longe, talvez eu não chegue a presenciar, né, por causa da idade, mas com certeza os nossos filhos ou netos irão presenciar essa grande mudança. Ou seja, essa grande mudança que está se processando, tá? Mas o entrar num momento em que o mal vai ser algo extremamente, cada vez mais aceleradamente repugnável, excluído de nossas relações sociais, né? Então, ficarão no mundo, no planeta Terra, os que puderem compreender a lição, amor e da fraternidade. Isso é eu diria assim, o fundamento, a base, a estrutura da governança de Jesus. Né? Ele chega num momento agora que ele não precisa mais estruturar. Ele não está mais trabalhando o hardware, não está mais trabalhando a estrutura, a forma, o computador. Ele está trabalhando agora o que? A cabeça de quem está trabalhando no computador. É mais ainda do que o software. E o software seria toda a estrutura que possibilita se executar um bom trabalho. Não é? E hoje ele chegou no momento em que ele diz, bom, as cabeças irão se sintonizar de acordo com toda a estrutura montada social, toda a instalação da cultura, da estrutura energética, né, da bondade entre os habitantes do planeta. Né? Então, nós precisamos cada vez mais compreender essa lição de amor e fraternidade. Não é? E sempre guiados por quem? Por Jesus, né? Através do Espiritismo, através, seja católico do catolicismo, seja protestante do protestantismo, seja de qual linha for. O importante é entendermos que, fora da caridade não há salvação, que todos somos irmãos, filhos de um mesmo Criador, que nós viemos aqui com a missão que está voltada para o crescimento comum, passar a trabalhar ardentemente para expurgar de nossa mente e de nosso coração a maior das chagas, o egoísmo. Então, o maior diretor disso tudo, não é? Tanto no plano físico como espiritual, Jesus.
né? Por isso o tema governador planetário. E ele vem instalar ou estabelecer a verdade, a paz e o caminho de uma nova era. Não é? E eles estão, com certeza, a órbita toda reunida, com certeza, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo, porque vamos dar um passo muito grande, não é? Estamos dando passos muito grandes no momento. Então, a conclusão que nós tomamos de tudo isso que nós falamos. Primeiro, entendemos que Jesus veio implantar essa governança desde a estrutura física de nosso planeta, passando pela composição de tudo o que era necessário para a nossa vida, propiciar a vida nessa órbita. Isso falando da nossa dimensão. Na dimensão espiritual, aí sabe Deus como foi, né? Nós só temos a visão do ambiente que estamos, né? Então, ele veio formar toda essa estrutura física, criou as condições de vida, né? Propícias à nossa existência e veio nos trazer a instrução para que cheguemos aqui numa escola para obter o nosso crescimento sobre a governança dele, não é? E saiamos daqui preparados, retornando para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, não é? Melhores, com cada vez mais sob a égide do amor divino, não é? Do amor de Deus, cientes que somos uns enquanto sociedade, todos somos um, enquanto filhos, criaturas de um mesmo Criador, inteligência suprema, causa primária de tudo. Então, que Deus nos guie e abençoe, conservando a tranquilidade, né, sagrada nos lares e nos corações de todos nós aqui presentes, e que cada vez mais tenhamos a consciência da importância de estarmos vivendo e temos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, né? Somos 7 bilhões e se encontram lá do outro lado 21 bilhões na fila, né? E a fila está andando. Então, aproveitemos essa oportunidade para sairmos daqui e retornarmos cientes de que cumprimos a nossa missão. E aqui nós encerramos a nossa humilde participação nesse trabalho de vocês. Muito, mas muito grato e muito feliz por estar na presença de todos vocês. Tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Nós que agradecemos a vocês, Tênio. Leve um abraço fraterno para o Abrigo Espírita, né? Lar de Jesus. E agradecemos a sua palestra, foi um banquete espiritual para nós. Né? Só veio a brilhantar o aniversário do emissário de Jesus. Viu? Então, eu vou partir para a prece final, porque senão o Instagram ele corta a gente. Né? O relógio do Instagram não é espírita. Então, agradecemos a todos os irmãos que participaram também da palestra, né? E vai ficar gravada aí no canal do Emissários, e depois Elias edita, faz a edição e coloca no canal que ele tem também. Para quem no YouTube. Para quem não consegue no Instagram, ele coloca no YouTube também. Tá bom? Então, vamos partir para a prece final para encerrarmos os trabalhos na noite de hoje. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, por esse trabalho belíssimo que o nosso irmão nos fez, por o estudo que com certeza ele se preparou e trouxe o melhor que ele podia nos dar. Então, nós só temos a agradecer por esse trabalho, a todos que participaram e pedimos a devida permissão a Deus, a Jesus, para encerrarmos o trabalho na noite de hoje. Muito obrigada a todos. Então, muito obrigada, Estênio. Tá? Eu que agradeço. Um abraço para você e para a sua casa também. Beijão. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigada. Tchau.